fronteiras, e que, ao apoiar a preservação da nossa cultura e identidade, contribuímos para um mundo mais harmônico e justo para todos. Todos talvez já ouviram falar da grande campanha que o Rebbe faz das 7 leis universais, no qual o Rebbe enfatiza e ele incentiva que todos nós devemos estarmos em contato com os povos para transmitir essas mensagens de justiça, de bondade, de boas ações, do Criador, do Universo. São princípios morais e éticos e religiosos que, na verdade, pertencem a todas as pessoas, não somente limitado ao povo de Israel, ao povo judeu. Isso realmente pertence a todos. É com grande honra que recebemos a vereadora Cris Monteiro, que tem se destacado como uma firme defensora da liberdade, da igualdade e dos direitos de todas as comunidades. A vereadora Cris Monteiro tem um compromisso inabalável com a comunidade judaica, sempre se posicionando contra o antissemitismo e lutando pela preservação da memória histórica e cultural desse importante segmento da nossa sociedade. Seu apoio é contínuo e incondicional, reforçando seu compromisso com a construção de uma cidade mais justa e plural para todos. E por isso eu convido agora a Cris Monteiro. Vamos fazer no esquema de perguntas, e ela vai contar um pouco da história dela. A gente vai pedir também para falar um pouco sobre o seu trabalho em relação ao antissemitismo, que você tanto se esforça para combater, e acho que vai ser muito, todos nós vamos aprender com você. Convido a Estela para introduzir, falar um pouco do currículo da Cris e também para fazer as perguntas, mediadora. Por favor, Estela. Oi, boa noite para todos, uma noite especial. Fala no microfone. Uma pessoa especial. Se ligou? Eu gosto de e eu vou falar um pouco da sua carreira, da sua atividade, tá? Cris Monteiro foi diretora de grandes bancos americanos de investimento, entre eles JP Morgan, Goldman Sachs e Bank of America. É formada em ciências contábeis e pós-graduada em finanças pelo IBMEC. Nos bancos em que trabalhou, ocupou cargos como diretora de auditoria e compliance para a América Latina, CFO, COO, diretora de operações, em seu último cargo, diretora de controles para a América Latina e Canadá, no JP Morgan. Após uma longa carreira no mercado financeiro, Cris foi eleita vereadora para a Câmara Municipal de São Paulo em 2020, pelo Novo Partido. Em 2024, foi reeleita para o cargo. Desde o início do mandato, teve 9 leis aprovadas. Seu trabalho é focado na educação e na modernização da administração pública, com gestão transparente e eficiente. Isso é a introdução, e agora a gente preparou umas perguntas para fazer para você. Para você foi o seguinte: Cris, vamos começar pelo fim. Eu quero que você me conte o que deu em você para entrar na política. Qual momento você tomou essa decisão? Primeiro de tudo, boa noite para todos e todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com os senhores e as senhoras. É uma alegria muito grande estar diante da comunidade, da sinagoga. Obrigada, Rabino, obrigada, Estela, pelo convite. Essa é uma pergunta que até eu mesma me faço, porque eu nunca fui uma pessoa que gostei de política. Eu era aquela típica eleitora que decidia o meu voto no caminho da urna. Então, ligava para um amigo ou para uma amiga e perguntava: quem você vai votar?
não era muito diferente de que vários de nós que até hoje fazemos assim. Acontece que em determinado momento o Brasil começou a viver uma situação muito complicada politicamente. A partir de 2000, sempre foi complicada, né? Nós nunca tivemos muita paz política, mas, pelo menos para mim, a partir de 2013, quando tivemos aquelas manifestações pelos 30 centavos das passagens, não sei se os senhores lembram, senhoras, que houve manifestações e protestos porque a passagem tinha aumentado 30 centavos e as pessoas não estavam contentes com aquilo. A partir desse momento, eu comecei a perceber e prestar mais atenção no que estava acontecendo no país. E depois teve mensalão, petrolão, lava-jato, tudo aquilo começou a construir dentro de mim um desejo para entender mais sobre o que estava acontecendo politicamente com o país. E à medida em que eu fui lendo, indo nos protestos, conversando com outras pessoas, eu me dei conta de que a situação que o país estava vivendo politicamente era muito da minha própria responsabilidade. E por que da minha própria responsabilidade? Porque, como eu disse, eu nunca pensei em quem eu ia votar. Eu sempre entregava meu voto para alguém que eu não conhecia, que eu não sabia o que ia fazer pela população, e que depois, como eu não conhecia, eu não cobrava. E por conta dessa atitude minha, eu entreguei o país a pessoas que não eram pessoas da minha confiança e que não podiam estar nos lugares que estavam, justamente porque eu me conduzia politicamente daquele jeito. E aquilo foi construído dentro de mim um desejo muito grande de eu tentar mudar esse cenário. E eu, nessa época, em abril de 2018, maio de 2018, e a gente vai falar sobre isso, eu era diretora do maior banco de investimentos americano, eu tinha uma responsabilidade pela América Latina e Canadá, como a Estela falou. Eu resolvi pedir demissão e me candidatar a deputada estadual na época. Eu brinco que na época eu tinha um chefe, era um chefe inglês, o nome dele é Nick. E quando eu falo para o Nick, eu quero ir embora, porque eu vou me candidatar a um cargo político como deputado estadual, o Nick falou o seguinte para mim: Cris, eu quero que você vá imediatamente procurar o seu psiquiatra, porque a dose do seu remédio deve estar muito baixa. Você está louca. Eu não fui ao psiquiatra até hoje. Depois de muitas discussões, muitas conversas com o Nick para lá e para cá, eu consegui sair do banco. Como eu disse, me candidatei a deputada estadual e não fui eleita. Mudei a minha vida. Eu tinha poder, prestígio, remuneração, vivia no avião viajando, tinha um trabalho impressionante que eu gostava muito. Mudei a vida aos 58 anos de idade, eu não era nenhuma menina e não fui eleita. A vida colocou isso diante de mim. E aí, em 2019, eu não tinha emprego, não tinha o mandato e resolvi pensar na vida. Eu fiquei viajando, fiz mais exercício físico, encontrei mais com os meus amigos e as minhas amigas, fiquei mais na minha casa. E em 2020, eu resolvo tentar de novo, agora no caso para vereadora, pelas eleições municipais, faço a campanha de novo, já tinha aprendido um pouco em 2018. Nesse caso, fui bem sucedida e fui eleita vereadora. Cumpri o mandato. Estou cumprindo o mandato, que termina agora em 31 de dezembro de 2024, acaba esse primeiro mandato, mas tem que ter a reeleição, né, agora em outubro, e com o voto de muitos dos senhores e das senhoras, agradeço profundamente o voto de confiança e vocês estão diante da pessoa que vocês votaram. Eu, diferentemente dos senhores e das senhoras, nunca estive diante de quem eu votei. Agora vocês sabem quem eu sou, podem falar comigo, podem me cobrar, podem ver o trabalho que eu estou fazendo. Então, para mim, isso é uma alegria imensa estar aqui e terei mais 4 anos, se Deus quiser, na Câmara Municipal. Então, essa é a minha respostinha para a senhora.
Você é uma mulher bem-sucedida, mas insiste em dizer que tem uma coleção de fracassos. Explica pra gente sobre esses fracassos. Bom, eu falo muito, né, que as pessoas olham para mim e elas veem uma mulher bem-sucedida. Fui diretora do maior banco de investimentos americano, hoje eu sou vereadora. Mas eu digo o seguinte, eu fracassei muito, eu tenho uma coleção de fracassos, porque ninguém bem-sucedido não falha e não fracassa. Pense em qualquer pessoa que os senhores e as senhoras acreditem que sejam bem-sucedidos. O Elon Musk, o Bill Gates, o Steve Jobs, que já é falecido, qualquer um. Essas pessoas que são bem-sucedidas são pessoas que fracassaram. A diferença é que ao fracassar, elas não desistem, elas insistem. Então eu, na minha carreira no mercado privado, no banco, eu quis promoções que não vieram. Eu tive chefes que me perturbaram. Eu tive colegas que também me perturbaram. Eu quis projetos que não vieram para mim. Eu quis promoções que não vieram para mim. E tudo isso foram fracassos, coisas que eu queria e que me fizeram sofrer, inclusive. Que me fizeram querer desistir, que me fizeram pensar que aquilo não era para mim. Mas eu insistia. Eu acabei de falar, eu pedi demissão em 2018, fui candidata a deputada estadual e fracassei. Não fui eleita. Mas tento novamente em 2020 e aqui estou. Então, é porque a gente tende a idealizar o sucesso dos outros. A gente tende a acreditar que o bem-sucedido, ele já nasceu bem-sucedido. Ele está lá e como que foi ungido. E não é assim. Requer muito trabalho por nascença, vamos dizer assim. Obviamente que tem condições que podem ser favorecidas para um ou para outro, mas mesmo esses que são favorecidos, que têm estudado nas melhores escolas, que têm tido as melhores oportunidades, essas pessoas também fracassam. Ninguém ganha sempre o tempo todo. Eu gosto muito de insistir nisso, para que a gente não idealize o sucesso. Então, não é assim que acontece. Eu gosto de lembrar que eu tenho uma coleção de fracassos. A outra pergunta. Agora, conta pra gente um pouco da sua família, seu pai, sua mãe, irmãos. Estamos curiosos sobre a sua origem. Muito bom. Vou contar então como é que aconteceu a minha família. Alguém aqui já falou, perguntou para mim, já não me lembro quem foi o senhor. De onde que eu sou, né? Então, a minha mãe, ela nasceu no interior de Minas Gerais, de uma família de agricultores muito pobres. Eles arrendavam terras de outras pessoas para poder plantar o que comiam. Eles passaram uma situação extremamente difícil, muito complicada, chuva, seca, e os meus avós, os pais da minha mãe, resolveram, para que eles pudessem manter a subsistência deles, mandar minha mãe para o Rio de Janeiro, num ônibus sozinha, aos 16 anos, trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família. Era muito comum fazer isso. Pegar as meninas novinhas de Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, e mandar para as grandes capitais para que elas trabalhassem como empregadas domésticas. E assim começou a vida da minha mãe aos 16 anos. Foi enviada sozinha, puseram no ônibus e ela foi trabalhar numa casa de família. Um dia, essa família que ela trabalhava foi visitar uma outra família. E lá encontrou uma família que tinha 6 filhos. 5 homens e uma moça. E a minha mãe era uma moça que já devia estar com 17, 18 anos, muito bonita, bela. E os 5 rapazes ficaram encantados com ela. E ficaram, que a gente diz hoje, chavecando a minha mãe. Os 5, né, tal. E teve um deles que conquistou o coração da moça. E essa conquista foi baseada em
charme que ele jogou para ela, em promessas, inclusive prometendo que ia levá-la para conhecer o Pão de Açúcar. Promessa nunca cumprida. Ela acreditou que ele ia levá-la ao Pão de Açúcar, mas ele nunca levou ela ao Pão de Açúcar. Se casaram, tiveram 3 filhos. Eu sou a filha do meio desse casal. Uma irmã mais velha, um irmão mais novo. E meu pai era um taxista. Então essa é uma condição de uma família de baixa renda no Rio de Janeiro. Quando minha mãe se casou com meu pai, ele era muito ciumento, ela era muito bonita, e ela parou de trabalhar em casa de família, mas passou a trabalhar dentro de casa para gerar renda. Então ela virou costureira, boleira, fazia salgados e doces para a comunidade, vendia roupa por catálogo, ou seja, tudo que ela podia fazer para ajudar na renda da família, essa mulher fez. E eu, muito pequena, por volta de 3 ou 4 anos de idade, não tenho muita clareza, comecei a desenvolver uma condição autoimune chamada alopecia areata. Quem estava aqui no começo? Eu não sei, tá? A alopecia areata é uma doença autoimune onde o meu sistema imunológico acredita que a raiz dos meus cabelos é inimiga do meu corpo e ataca a raiz dos meus cabelos e eu perco os cabelos. Então eu sou uma mulher careca. Aqui tem um livro que eu escrevi recentemente. Por isso que está aqui. Então, isso é câncer, eu não tive câncer, eu tenho alopecia areata. Uma pessoa pública que vocês conhecem que tem alopecia areata é o ex-governador de Santa Catarina chamado Espiridião Amin. Sim. Tem a mesma doença que eu tenho. Essa doença não vai me matar. É apenas uma condição onde eu perco os meus cabelos. Eu não tenho ferida, eu não tenho dor, eu não tenho febre, não tenho nada. Mas é uma doença que dói na alma. Uma doença que tem impactos psicológicos muito importantes, que abate, que deprime, que entristece. Então essa é a condição que eu vivi. E numa família de baixa renda era muito difícil o diagnóstico. Até hoje, agora, eu estou com 63 anos. Agora começa a aparecer alguns tratamentos. Mas imaginem, lá numa comunidade, no Rio de Janeiro, numa família de baixa renda, essa menina, com 3, 4 anos de idade, começa a ficar careca. Era um problema importante para a minha família. E, naquela época, as crianças brincavam nas ruas. Não tinha televisão, e dentro da minha casa, menos ainda. Então a gente ia para a rua brincar, menos eu. Porque as crianças faziam o que a gente chama de hoje de bullying. Então eu não queria brincar nas ruas, eu ficava dentro de casa. E para me distrair, meu pai e minha mãe me faziam estudar. Então eu ia para a escola, com muito desgosto eu ia para a escola, porque dentro da escola era complicado para mim. Ia para a escola, voltava, almoçava, enquanto meus irmãos iam brincar na rua, eu ficava dentro de casa estudando. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ter a alopecia areata e ficar estudando foi transformador. E por isso, meu primeiro emprego foi de recepcionista. Pegava um ônibus, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Resolvi fazer faculdade. Eu sou a única dos 3 filhos que tem faculdade, tem pós-graduação. Meus irmãos não se formaram, terminaram o ensino médio. Lá em casa, filho de Deus. Mas eu já saí em defesa de pessoas pretas, já saí em defesa de pessoas homossexuais. A questão da comunidade judaica, eu sempre tive amigos judeus no trabalho. A minha melhor amiga no Rio de Janeiro, uma mulher judia. Mas eu não olhei para eles como judeus. Ele era minha amiga, meu amigo, uma pessoa que trabalhava comigo, que tinha lá uma vez por ano e fazia um jejum, e eu nem entendia direito o jejum que fazia. E o que aconteceu, eu tive uma ajuda de um amigo judeu muito importante em 2020 para a minha campanha, que foi o deputado Reni Ozzy Puquier, o professor Roque. Okay. O professor Roque me adotou em 2020, foi meu mentor, junto com o chefe de gabinete dele, que é o Gerson, que está ali atrás, que hoje é o meu chefe de gabinete, que vai ser candidato a deputado estadual em 2026, vai estar aqui pedindo voto para vocês.
provavelmente, porque também é um grande defensor da causa judaica. Levanta aí, Gerson, para todo mundo conhecer. E o Gerson e o Reni foram grandes amigos meus. Gerson não é judeu, mas também é uma pessoa que defende a comunidade judaica, ali comigo trabalhando muito firme. E essa aproximação com a comunidade, ela foi se dando naturalmente, com a vinda do Gerson para o meu gabinete, que trouxe o Sandro, as organizações começaram a pedir a minha ajuda, e aí veio o 7 de outubro. Quando o 7 de outubro aconteceu, e quando eu entendi no final daquele sábado, início do domingo, o que estava acontecendo no sul de Israel, eu não conseguia parar de pensar nos meus amigos judeus. E eu comecei a procurar todos eles e mandar mensagem. Você tem família em Israel? Eles estão bem? Eu estou toda arrepiada. Toda vez que eu conto essa história, eu fico... Porque eu falo, meu Deus, são meus amigos, as famílias deles, os irmãos, os tios, os sobrinhos que estão no exército. E aí, criou em mim uma conexão muito forte. Passado umas 2 semanas, 3 semanas, que eu fiquei sabendo dos mais detalhes sobre as mulheres que foram violadas sexualmente, aquilo me deixou ainda mais indignada. E eu não via que os movimentos feministas não se levantavam para sair em defesa das mulheres. E eu resolvi ir até a tribuna da Câmara Municipal e fiz um discurso muito contundente, muito emocionado, em defesa das mulheres judias, falando que aquilo era um verdadeiro absurdo, aquela violência, e chamando as feministas para que se levantassem junto comigo em defesa das mulheres. E esse discurso acabou chegando em algumas mulheres judias que se aproximaram de mim, e ali essa conexão ela cresceu profundamente. Então, no 7 de outubro, eu já tinha meus amigos judeus que são amigos queridos, mencionei o professor Locke, o Reni, mas isso ficou muito forte depois do 7 de outubro. Podia ser eu, podia ser minha família que estivesse no sul de Israel. Eu podia ter tido um irmão, uma irmã, um grande amigo morto. O fato de não ter sido eu não quer dizer que eu não tenha a empatia e desejo de oferecer as minhas condolências dessas pessoas. E você pertence a que grupo na política? Eu sou do Partido Novo. O Partido Novo é um partido liberal e eu sou uma vereadora independente. O que significa ser independente? Eu não sou oposição ao prefeito Ricardo Nunes e eu também não sou uma pessoa que vota sempre com ele. Mas eu votei a maioria dos projetos que vieram da prefeitura para a Câmara Municipal, que veio do prefeito Ricardo Nunes, eu votei favorável. Alguns eu não votei. Independente significa que eu vou votar naquilo que eu acredito que vai ser bom para a sociedade. Você gosta do Tarcísio? Gosto do Tarcísio, bastante. Gosto do Ricardo também. Acho que o Ricardo está fazendo um ótimo trabalho. Votei nele também. Gosto do Tarcísio bastante. Você é conhecida como defensora dos judeus, né, da causa judaica, tanto que você frequenta, né, muita comunidade. E aí eu queria saber o seguinte, se em relação aos outros vereadores, você sente alguma força contrária nesse sentido? Como que é lidar com esse assunto principalmente? Como é o seu nome? Eloá. Então, Eloá, sim. Todos os projetos que eu falei aqui que passaram, do Pifimicas, por exemplo, foram votados contrariamente, principalmente pela esquerda, né, pelo PSOL e pelo PT. Porque essa questão virou uma questão ideológica. Então, existem sim forças contrárias que são oposição às defesas da comunidade judaica, né? Eu não posso dizer que é fácil, porque não é, porque eles estão lá lutando, defendendo, sem entender a causa, né? Como até eu admito, eu posso falar muito sobre o conflito no Oriente Médio. Eu aprendi muito de lá para cá, li muito, escutei muitas pessoas. Então hoje eu sei muito mais, mas eu vejo muitas pessoas falando sem nenhum conhecimento de causa. Então existe sim, eu inclusive
sou ofendida, fui muito ofendida, me chamam de nomes, de palavrões, em função da minha defesa da comunidade judaica. Mas, para mim, não faz diferença, eu faço aquilo que eu acredito que é certo fazer. Assim, mas existe, sim, toda uma oposição, principalmente do direito pessoal. Ofensas pessoais dentro da Câmara? Nas minhas redes sociais. As redes? E também. Mas por enquanto você está conseguindo ser aprovado? Sim, por enquanto consigo. Porque eles são minoria na Câmara, né? Então, tem várias pessoas que poderiam estar ativamente saindo em defesa, como eu estou. Exato, existe uma onda antissemita, né? Que na realidade, primeiro é muito feliz que toda a comunidade esteja vivendo isso, um aumento de mais de 1000%. O que a gente precisa, eu acredito realmente que a comunidade judaica já passou por tantos desafios ao longo de sua história, né? Os senhores sabem mais do que eu. E eu tenho segurança, certeza e confiança de que vão sair dessa, mais uma vez, fortalecidos. É difícil, é mais um momento complexo, muito desafiador para todos os senhores e senhoras, mas eu realmente tenho a crença de que isso é mais um desafio, mais uma questão que vocês vão vencer. E, mais uma vez, reiterar que podem contar comigo, como aconteceu hoje, né, com a retirada da pichação. Não foi a primeira, já tivemos outras pichações em outras regiões da cidade que chegaram a mim e que eu ligo para a prefeitura, peço para limpar. Teve na Rua da Consolação? Esse da Consolação eu consegui tirar do Rio ao Mar, continuo tentando tirar aquilo tudo. Aquele está um pouco mais complicado, porque, enfim, tem uma série de questões envolvidas, mas continuo trabalhando naquele também. Outras pichações dessas antissemitas, como eu fiz, por exemplo, proibindo, né, o evento do Hamas da Câmara Municipal. E eu quero estender o meu apoio, minha solidariedade e meu repúdio aos atos antissemitas. Assim como eu repudio atos racistas, assim como eu repudio atos homofóbicos, assim como eu repudio qualquer ato de discriminação a qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer credo. Então, para mim, sair em defesa da comunidade é sair em defesa da humanidade. Apenas isso. Eu acho que é uma obrigação não só minha, mas de todo cidadão de bem deveria fazer isso. Eu não sei se isso é uma pergunta para você exatamente. Eu tenho uma... Eu, quando penso nisso, o que acontece, Rabino? Ficou muito ideológico. Então, Israel, no Oriente Médio, é a única democracia que existe. É uma democracia capitalista e tem uma ligação direta com os Estados Unidos. Todo esse povo da esquerda, eles têm o pavor dos Estados Unidos. Então, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, a minha visão dessa esquerda que está tão... Não é nem que eles estão alheios, eles são contrários mesmo. Né? Eles colocam, eles estão aí, estão pichando os espaços públicos, né? Então me dá... Mas será que eles não sabem o que aconteceu? Sabem. Mas a ideologia, ela perturba a cabeça, vamos dizer assim. É a ideologia pelo contra, né? Muitas vezes, sem ter muita razão de ser. Mas aí seria mais inveja, né? Vamos falar a verdade, né? É inveja, né? Uma pergunta. Em relação aos reféns, você tem alguma possibilidade de alguma maneira contribuir? O que você pode fazer? O que você acha que está ao teu alcance? De que maneira isso, de alguma maneira, pode ter um final relativamente feliz, né? Que nunca vai ser, mas o mínimo, alguma volta de alguém, as pessoas se lembrarem, estarem atentas para essa questão. Eu estive em Israel em julho, a convite da FISESP, do Beit Elohim, que é uma organização que cuida dos soldados feridos, e da Universidade de Haifa. Fui eu e o Gerson. E lá eu estive
visitei a praça dos reféns, das famílias. Eu estive com um homem, um argentino, cujos 2 filhos dele foram levados reféns e desde o dia 6 de outubro ele não teve os seus filhos. Então o que eu fiz das minhas redes sociais foi me mostrar com esse homem, falar nas redes sociais, pedir. Hoje eu acabei saindo, mas eu uso aquela mesalinha pedindo os reféns, de uma certa forma é um ato de resistência, é um ato de clamar para que as pessoas entendam. Aí as pessoas perguntam, o que é isso? Aí eu falo, eu estou usando isso aqui para que a gente traga os reféns. O vereador da Câmara Municipal de São Paulo, do ponto de vista concreto, eu confesso que é muito pouco que eu posso fazer objetivamente falando, mas o que eu posso fazer é justamente falar do assunto, procurar trazer o assunto nas minhas redes sociais, como eu fiz quando eu fui a Israel, enfim, mostrando a dor desse pai, que contou toda a história, desde o momento em que ele começou a ver no celular dele, o aviso das bombas, foi, enfim, é muito dramático. Eu fui até o sul de Gaza, eu vi tem um rapaz, o Zimmerman, Rafael Zimmerman, que é um sobrevivente. Ele tem falado do impacto. Fui até o bunker onde ele estava. Tudo isso está registrado na minha rede social, que é uma forma de eu mostrar o sofrimento e o que aconteceu. Então, é isso. Em meu nome, em nome da comunidade, muito obrigada. Eu queria perguntar uma coisa, por que de religião? Isso, na verdade, é para todos os povos. E acho que vocês vêm cumprindo com excelência isso, esse princípio. É um ponto a se aprender dela. E que realmente a gente possa ter um mundo melhor. Um mundo onde vai ter justiça para todos. Onde todos vão viver em paz, em harmonia, em solidariedade, altruísmo, etc. E isso, na verdade, é a era de Mashiach. A gente tem na nossa fé, na fé judaica, que logo vai chegar um momento onde a humanidade vai estar vivendo num período assim, com uma paz perfeita, com união entre os povos, com luz. E você está indo nesse caminho, já preparando, né, para o que logo vai acontecer, né, se Deus quiser, que seja rapidamente. Nós agradecemos realmente a vereadora que deu do seu tempo aqui para falar conosco. E ela está agora, tem o livro dela, quem quiser adquirir, ela pode dar um autógrafo. Muito obrigado. A gente fala sobre o telefone, né? Muito obrigado pela presença.